Brownie, faz um vídeo para falar como a arbitragem brasileira poderia se tornar profissional. Olha, como poderia se tornar, tem muitos e muitos fatores. O que eu posso te dizer aqui é por que ela não é profissional. Tem muito a ver com os árbitros principais, com a CBF e até mesmo, dependendo dos casos, dos clubes. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, como é que o cara se torna árbitro de futebol? Ele começa a se especializar através dos cursos, das preparações de cada federação estadual. Tem a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a do Pará, enfim, tem do Brasil inteiro. Aí ele vai se qualificando até ganhar o distintivo da federação dele, posteriormente o distintivo da CBF e, posteriormente, o cara sendo muito brabo, ganha o distintivo da FIFA, onde com isso ele pode apitar partidas internacionais e os principais torneios de seleção como a Copa do Mundo. Mas qual é o X da questão? A arbitragem não é propriamente uma profissão. É como se fosse, mal dizendo, um bico. Por exemplo, um árbitro, ele pode ter ali a sua profissão. Ele vai ser um cara que ele trabalha no banco, ele vai ser um cara que ele trabalha, sei lá, num restaurante, ele vai ser um cara que ele roda como motorista de aplicativo. Mas nas horas vagas ele se qualifica para ser um árbitro de futebol e para apitar os seus jogos. E assim vai até mesmo para os mais renomados árbitros. Ou seja, o árbitro de futebol no Brasil, ele não tem que se concentrar, ele não tem que treinar toda semana, ele tem que aparecer no dia do jogo, fazer o trabalho dele, apitar, receber o dinheiro dele, ir para casa e, de alguns meses em meses, realizar os testes físicos, os testes qualificatórios, atualizar os seus requisitos. Ou seja, nesse sentido você consegue entender o quão difícil é se tornar árbitro no Brasil. Porque você de fato tem que se dedicar a uma incerteza, sem receber quase nada nos primeiros momentos, apitando partidas de divisões inferiores do estadual ou até partidas semiprofissionais. Mas agora, para os árbitros principais que chegaram lá, aí já é muito cômoda a profissão. Eu não vou ser injusto, então nessa parte aqui eu não vou colocar a imagem de ninguém para não dar a entender que essa pessoa é favorável a isso. Mas uma coisa eu posso cravar aqui, a grande maioria dos principais árbitros que apitam a primeira divisão do futebol brasileiro são contra a profissionalização da arbitragem no Brasil. Pô, Brownie, mas por que? Essa é uma parada que vai melhorar, vai estruturar a profissão deles, por que eles são contra? Pensa comigo, você é um árbitro que ganha de 6 a 8 mil para apitar uma partida de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Você apita um jogo na quarta-feira e o outro no domingo, ou seja, você vai faturando uma boa grana. Caso aconteça a profissionalização da arbitragem, como nós já temos em alguns países da Europa, por exemplo, o árbitro ele vai ter que se apresentar dia de semana, treinar dia de semana, igual jogador, igual técnico. Vai ter que treinar na federação, vai ter que se qualificar a cada dia, se apresentar, basicamente que bater ponto, vamos dizer assim. E além disso, realizar os seus jogos. A arbitragem vai virar efetivamente a sua profissão e não bico. Ou seja, o que é mais cômodo para um árbitro que já está ganhando dinheiro fazendo a profissão, exercendo a profissão de árbitro de futebol no Brasil? Bater ponto, segunda-feira, se qualificar, fazer seus treinamentos e aí depois ir no jogo na quarta-feira ganhando o seu dinheiro? Ou manter a vida que ele tem, sem precisar se qualificar, sem precisar passar por testes semana a semana, apenas precisando se apresentar nos dias dos jogos e ganhando o mesmo dinheiro. Para esse árbitro mais renomado, que já está com a vida resolvida, é muito mais eficaz ganhar o mesmo valor que ele ganha e continuar levando a vida do jeito que ele leva, tendo dias mais, obviamente, mais dias livres, e podendo até focar em outras profissões e atividades econômicas que ele faça. Como a gente tem vários árbitros que trabalham em 2, 3 lugares diferentes, além da arbitragem. Volto a repetir aqui, rapaziada, não são todos. Eu conheço árbitros de qualidade, árbitros que ganham bem, árbitros que são da primeira divisão, mas que mesmo assim são favoráveis à profissionalização, porque eles entendem que é o melhor para o futebol, o melhor para todo mundo. Além disso, todo esse modus operandi é muito mais cômodo para as federações e para as confederações que gastam menos dinheiro. Afinal, elas não vão precisar qualificar tanto assim a arbitragem, não vão precisar fazer todo um modelo para se preparar melhor os árbitros no Brasil. E além disso, a CBF já investe muito pouco na tecnologia que qualifica o futebol brasileiro. Como, por exemplo, aquela câmera 360 para saber se a bola entrou ou não, se a bola saiu ou não, se houve um impedimento milimétrico ou não, como nós já temos na Copa do Mundo, no Mundial de Clubes, na Liga dos Campeões da Europa. Isso não tem aqui no Brasil ainda. Aqui a gente fica na base do se, milimetricamente ou não, vai da condição do árbitro ali na câmera e da tecnologia que o estádio, que a câmera do estádio apresenta. Ou seja, nós não temos os melhores aparatos, nós não temos as melhores condições para qualificar esses árbitros e os próprios árbitros mais renomados não levam a arbitragem como uma profissão, e sim como bico. É uma maneira a mais de fazer dinheiro, de ter ali um prestígio, de apitar grandes competições, mas eu diria que poucos devem se qualificar a sério. Nos dias livres, por conta própria, estarem ali estudando, se qualificando em relação à arbitragem, em relação àquilo que precisa mudar
e aquilo que evolui no futebol. Além disso, a gente não tem um sistema de punição a árbitros, justamente porque a gente não tem aquela famosa reciclagem, né, que é o cara fica lá treinando na geladeira. Isso não existe. O que acontece quando um árbitro é afastado, ele fica 2, 3 dias ali meio sumido, ele é protegido pelo comitê, pela comissão de arbitragem. E aí ele vai apitar um jogo de Série B. Ele apita um jogo decisivo de Série C, onde, em tese, óbvio, ele ganha menos dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não está sendo punido. Pelo contrário, ele vai estar apitando mal jogos de outras equipes de menor expressão, mas que também vão ser prejudicadas. E um fator fundamental, sabe quem também talvez seja a favor do amadorismo da arbitragem no Brasil? O presidente do seu clube. Primeiro que nunca houve uma mobilização dos clubes, né? Vamos juntar todo mundo aqui coletivamente e vamos lutar por uma profissionalização da arbitragem, para revolucionar a arbitragem no futebol. Não teve porque isso demanda aspecto político, isso demanda dinheiro e os clubes não vão querer pagar. Segundo fator, é muito cômodo para alguns dirigentes que a arbitragem continue ruim, porque eles se escoram nos erros de arbitragem para justificar os próprios deméritos e as próprias falhas na montagem do elenco, na qualidade do seu time e no rendimento da sua equipe na temporada. No fim das contas, praticamente todo mundo é conivente com isso. São poucos, repito, você conta nos dedos das federações, das confederações, da arbitragem, dos clubes, que querem efetivamente profissionalizar a arbitragem no futebol para qualificar o meio como um todo. Afinal, cada um quer o seu benefício próprio e aí a gente continua tendo a arbitragem do jeito que está, sem a menor perspectiva de mudança. Afinal, para isso, todo mundo teria que se dedicar um pouco mais.